Oi, tudo bem? O vídeo que você vai assistir a seguir foi uma live que eu fiz lá no canal da BIC, que é o BIC Brasil Oficial, e foi bem legal. Eu utilizei atividades com recorte de revista e até mesmo uma atividade com papel, toalha e canetinha. Então confere aí esse vídeo, mas antes já aproveita para se inscrever no nosso canal, clica no sininho para você não perder nenhuma notificação e aproveita para compartilhar esse vídeo com pais e professores que estão com crianças em casa. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo! Mais uma live aqui no perfil da BIC Brasil Oficial. Hoje, dia 16, 15 horas, 1 minuto. Começamos mais uma live com atividades. Hoje nós iremos fazer mais 2 atividades. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Lorena Carvalho, do site Professora Coruja. Então, se você ainda não me segue, segue aí no Instagram, que é o @professoracoruja. No youtube.com/professora coruja, no Facebook e o nosso site também. Esse barulho que vocês estão ouvindo é o Luke, meu bebezinho. Também estamos de quarentena aqui em casa, se cuidando. Então, por isso, se ouvir algum barulhinho, é ele. E hoje nós teremos, olha só, atividades com recortes. Teremos papel toalha, tá muito legal as atividades de hoje. Lembrando que tem várias atividades lá no site da BIC, que é o bicecolorir.com.br. Então, se você quer mais atividades além dessas daqui, você encontra atividades para baixar com as crianças lá. Gente, os materiais que nós vamos precisar para fazer as nossas atividades hoje, são papel toalha, canetinha e água, tá? É bem legal essa atividade porque as crianças elas ficam bem impressionadas. A atividade de hoje eu separei aqui, é uma atividade bem legal porque ela trabalha bastante a imaginação da criança, as 2 atividades. Nós vamos precisar de 2 folhas de papel toalha, tá? E por conta de todo o nosso isolamento social, muito importante a gente reforçar para as crianças a importância de lavar as mãos. A gente já tem falado isso há bastante tempo. E essa atividade eu vou propor isso, mas ela não precisa ser só dessa maneira, tá? Você pode trabalhar o nome, você pode trabalhar também emojis, desenhos, tá? Então a primeira coisa, vamos dobrar o nosso papel toalha. E eu vou desenhar aqui, eu vou fazer aqui a minha mão. Porque como a gente tá trabalhando a questão da importância de se lavar as mãos, então, essa atividade eu pensei nisso. Então, olha só. Desenhei aqui a minha mão com canetinha. Tá vendo que manchou um pouquinho a parte de dentro? Era exatamente essa a ideia. Então, aqui você tem mais ou menos uma ideia de como que vai ser o desenho da sua mão. Você vai pegar diversas cores de canetinha para você desenhar os vírus, as bactérias. Vou colocar uma revista aqui embaixo só para não sujar minha mesa. Então, você vai fazer umas sujeirinhas nas mãos para ver que as nossas mãos, elas têm bactérias, certo? Então, olha só, na parte de dentro, eu desenhei vários pontinhos coloridos, como se fossem as bactérias. E aí, a gente vai falar para as crianças, olha só, a nossa mão, ela parece bem limpinha, né? Porque a gente não consegue enxergar. E aqui, essa atividade, eu trouxe um spray para mostrar para vocês, porque não tem como eu mergulhar ela na água, mas se você tiver um pote, você pode colocar a folha e mergulhar ela na água, tá? Se você não tem essa possibilidade, você pode espirrar a água que nem eu tô fazendo aqui agora. Então, olha só, quando você molha a folha do papel toalha, ela acaba molhando e aí a parte de trás aparece. Então você pode falar, olha, você não estava enxergando, mas na verdade a nossa mão tá cheia de bactérias. Então a gente precisa lavar as nossas mãos. E aí você trabalha toda essa parte lúdica com a criança da importância de se lavar as mãos, tá? Essa atividade ela é bem legal. Olha só como é que ficou a nossa mão, cheia de germes e bactérias. Como eu falei, dá para trabalhar outras formas. Então eu vou mostrar mais um jeito de trabalhar essa mesma atividade.
agora só com uma folha. Se a criança ela tá sendo alfabetizada, tá começando a aprender a escrever o nome dela, por exemplo, você pode trabalhar o nome da criança. Então você vai pegar uma folha, vai dobrar e nós vamos escrever o nome na parte de dentro. Vou escrever o nome do meu filho aqui, como se eu fosse brincar com ele. E aí você não vai mostrar pra criança, então olha só, não tá aparecendo nada aqui na nossa folha. Coloquei que nem você pode mergulhar, mas se você não tem como mergulhar que nem eu tô fazendo agora, olha só, ele vai mostrar qual é o nome. Então olha só o nome do meu bebê, Luke! Aqui eu trabalhei a questão da escrita do nome. Na anterior eu fiz a questão das bactérias nas mãos. E aí vocês podem trabalhar diversos desenhos, tá? Olha só. Olha só a nossa mão cheia de bactérias. Muito legal essa atividade. E exatamente por não aparecer e aparecer só quando você molha, é bem legal porque as crianças elas ficam bem impressionadas. Eu já fiz essa atividade com os meus alunos e eles amaram. E dá super certo fazer em casa. E o melhor de tudo é com recurso quase zero. Você vai precisar de folha de papel, toalha e canetinha. Essa foi a nossa primeira atividade de hoje, certo? A nossa próxima atividade, ela tem 4 tipos de variações. Então vai ser bem legal porque você vai poder trabalhar ela de várias formas, tá? Lá no site da BIC, do bicolorir.com.br, vai entrar uma publicação minha muito legal falando da importância do colorir, o quanto isso é benéfico para as crianças, o quanto desenvolve. Então, aproveita quando acabar a live, vai lá no site da BIC para vocês conferirem. E falando sobre essa questão do desenvolvimento, que é muito importante a criança desenhar, essa atividade ela vai propor muito o lado lúdico da criança. Então, a criança vai ter que exercer a questão da imaginação dela. Nós vamos precisar de cola e revista para poder fazer essa atividade, tá? Então aqui, previamente antes da live, eu recortei vários recortes de revista. Então no caso eu recortei um rosto de um menino, um rosto de uma menina, recortei aqui só um cabelo, eu recortei várias partes. Então olha só, um olhinho, uma boca, outro olho. Então é legal que você também consegue trabalhar a questão dos 5 sentidos com as crianças, se elas forem pequenas. O que mais que eu recortei? Recortei aqui alguns desenhinhos para nossa atividade. E com o recorte de revista, é muito legal porque a tesoura, ela traz muito benefício para a criança. Lá no meu canal, eu tenho um vídeo bem legal falando sobre a importância de se usar a tesoura. O legal da tesoura é que ela desenvolve a coordenação motora da criança. Então, é bem interessante, desde pequenininho, por mais que tenha medo, usar a tesoura, dar a tesoura para a criança usar, sempre com a supervisão de um adulto. Então, eu vou mostrar aqui 4 formas da gente usar esse tipo de atividade, tá? Eu vou começar aqui. Então, eu peguei esse recorte apenas de um cabelo, eu recortei o rosto da pessoa, deixei só o cabelo. E aqui a criança vai ter que, como eu falei no comecinho, usar bastante a imaginação para poder criar algo. Então a gente vai colar aqui o nosso recorte de revista. E aí tá faltando o rosto da pessoa, então a gente vai completar esse rostinho. Ah, olha só, acabaram de me avisar que o texto sobre desenvolvimento infantil já está no site da BIC. Então, assim que acabar essa live, você pode acessar lá o bicolorir.com.br para você ver todos os benefícios do desenho no desenvolvimento infantil. Então, aqui eu vou pegar o giz. Eu gosto de... É interessante você dar o máximo de materiais possíveis para a criança se desenvolver. Então, canetinha, lápis de cor, giz de cera, para que ela possa escolher qual ela vai usar. E aqui, então, eu vou começar a desenhar o meu rosto, tá? Lembrando que eu falei na primeira live aqui que não existe desenho feio, não existe desenho errado. Aqui a gente tá para libertar toda a nossa imaginação. Então, não tem essa de feio, bonito ou certo e errado. Comecei aqui fazendo o meu rosto. Vou desenhar aqui as minhas sobrancelhas,
Os meus olhos. Tcharam. Só. Um nariz. Uma boca bem bonitinha aqui. Olha só, então terminei aqui meu primeiro desenho. Posso trabalhar com giz de cera com meu filho de 2 anos? Michele, como com 2 anos eles ainda não têm a apreensão tão fina, é legal você usar giz de cera sim, com certeza, mas você usar aquele giz de cera jumbo, que ele é um pouquinho mais grosso, porque esses daqui são bem fininhos, então eles acabam quebrando. A minha sugestão, a Bic tem esse tipo de giz de cera e é super legal para o desenvolvimento infantil, exatamente começar pelo giz de cera com os pequenos. Porque, primeiro que não mancha a roupa, né, como a canetinha, e não quebra com tanta facilidade que nem um lápis de cor. E aí, conforme ele for crescendo, você pode ir aumentando. Então, aí você pode ir mudando os materiais, certo? Então, ó, voltando aqui, fiz então a minha moça. Então, primeiro eu recortei o rosto, fiz só com o cabelo. Essa é a primeira opção. E o legal é que você pode trabalhar a questão da criança, dar um nome pro personagem dela, quem é essa pessoa e desenvolver toda uma história. Ainda trabalhando com revistas, porque eu falei que hoje nós vamos ter 4 tipos de atividades com revistas. Agora, eu vou fazer ao contrário. Eu vou pegar já um rosto pronto, porque esse daí tava faltando rosto, certo? Vou pegar o rosto dessa menina aqui, ó, que eu recortei só o rosto. E vou criar em cima do rosto dela. E o legal é que mesmo criando o rosto já estando aqui, a gente pode adicionar algum outro elemento. Ó, tem um olhinho aqui chorando, eu vou pôr esse olhinho chorando aqui nela. Olha só, já dá uma outra cara pro nosso desenho. Acho que eu vou pôr um nariz também aqui. Deixa eu ver se eu recortei um nariz. E o legal é que desse jeito vocês também podem trabalhar a questão das diferenças com as crianças. Então falar para eles o quanto nós somos diferentes e o quanto isso tá tudo bem, na verdade. Cada um é bonito do seu jeito. É muito legal porque as crianças já têm isso com elas. Olha só como tá ficando. Então meu rosto já tá quase pronto. Tá faltando um cabelo aqui. Acho que eu vou fazer um cabelo com a minha canetinha. Vou fazer com a minha canetinha ponta pincel da Bic. Vou fazer ela bem exótica. Vou fazer ela ruiva. Fazer uns cabelões aqui nela. Olha só. Aqui eu já decidi usar a canetinha para poder usar outro tipo de material. Vou fazer um laço aqui na minha menina. Fiz um laço. Dá para eu fazer também aqui um corpinho nela para dar um pescoço. E olha só como ficou. Então esse daqui, ó, diferente desse, olha só quantas possibilidades. Olha só, gente, é a mesma atividade com propostas diferentes. Então aqui eu tirei o rosto da pessoa e a gente trabalhou a questão do giz de cera, de trabalhar os 5 sentidos, né, as partes do rosto. E aqui também, só que aqui eu já utilizei um rosto, complementei com alguns recortes de revista e fiz, na verdade, o cabelo, fiz o contrário, certo? Curtiram? Mas ainda tem mais 2 possibilidades. Nós trabalhamos a questão do rosto, mas nós também podemos trabalhar a questão dos recortes. Então, eu peguei aqui, ó, um rostinho bem pequenininho. Se você é essa pessoa aqui da revista, você está sendo usado nas nossas atividades. Então, olha só, eu peguei 2 rostinhos e eu queria muito usar essa plateia aqui, ó, que eu também recortei. Então, eu vou começar aqui o meu desenho colando a minha plateia. Deixa eu pôr aqui a minha folha. Vou colar a minha plateia. Bom, já colei a minha plateia, agora eu vou misturar, então eu vou colocar canetinha e giz de cera no mesmo, certo? Vou fazer meu palco aqui com meu giz de cera. Já minhas cortinas eu vou fazer com as canetinhas. Então fiz aqui a lona do meu espetáculo com a minha plateia. Que a gente pode... Ah, como eu falei, a gente fez rostos ali, né? Aqui a gente vai pegar só um rostinho pequenininho e a gente vai ter que desenhar eles, certo? Então eu vou colar aqui a minha menina
pensar aqui no que ela pode ser. Vou colar aqui, eles estão parecendo que eles estão numa lona de circo. Pro corpinho, como a ponta pincel ela é um pouco mais grossa, eu vou pegar as canetinhas Evolution que são mais fininhas e aí dão uma precisão melhor para esses desenhos pequenininhos, certo? Eu vou fazer a minha bailarina então, vou fazer uma bailarina aqui. Olha só como tá ficando a minha bailarina. Olha que legal. Falta desenhar agora aqui o meu menino. Acho que eu vou desenhar uma cartola nele. Fazer ele bem coloridão, pintar o sapato dele de verde. Acho que em vez de mágico ele tá mais pra um palhaço, né? Olha só como é que ficou. Então, ó, aqui a gente já teve outra proposta com essa questão do recorte. A gente criou um cenário. E aí, quando a criança terminar, aqui dá pra incrementar muita coisa, dá pra você colocar muita coisa aqui ainda. E quando a criança terminar, vocês podem contar uma história. Então, quem é essa menina? Quem é essa bailarina? Quem é esse moço? Ele é um mágico? Ele é um palhaço? A plateia gostou? Eles estavam aonde? Num circo? Num teatro? E aí você vai trabalhar toda essa questão da imaginação com as crianças. A nossa última atividade com recortes, eu peguei aqui duas imagens dessa revista que eu gostei bastante. Que um é esse homem super fortão e esse rapaz aqui de Atenas. Então, em vez de construir algo, na verdade, a gente vai usar o recorte e colagem, mas é mais para trabalhar a questão realmente de criação de personagens, tá? Ali a gente criou toda uma história, mas aqui a gente vai criar personagem, tá? Então, eu vou colar aqui meu homem bombadão. Eu vou colocar aqui, ó, como se ele estivesse imaginando. Ele se idealizando. Então, aqui eu não criei nada em cima dos recortes, mas a partir do recorte eu criei uma história, tá? Então, foram 4 tipos de atividades usando apenas o recorte e o desenho. Peguei 2 tipos de recortes e vou criar uma história. Então, quem é esse rapaz? Ele deseja chegar aqui. Como que ele vai fazer para ser esse moço super musculoso? E aí, a partir daí, você cria uma história. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo aqui. Lembrando que para mais atividades, vocês encontram lá no site da BIC, que é o bicolorir.com.br, certo? Muito obrigado. Vem cá, Luke, pra você dar um tchau pra galera, já que você falou tanto, conversou tanto nessa live. Aí, olha só o pessoal. Então, gente, muito obrigado. Você tá rindo? Muito obrigado por terem participado dessa live comigo. Me segue lá no Instagram, que é o @professoracoruja, lá no meu canal do YouTube, que é o youtube.com/professoracoruja. Muito obrigado, cuidem-se, fiquem em casa para tudo isso logo passar. E aproveita e corre lá no site da BIC, que é o bicolorir.com.br. Um beijo e tchau, tchau. Muito obrigado você aí do YouTube que assistiu esse vídeo. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com os pais, professores e pessoas que têm crianças em casa. Aproveita e já se inscreve no nosso canal e clica no sininho para você não perder nenhuma notificação. Cuidem-se, fiquem em casa, um beijo e até o próximo vídeo.